A vida, eu nunca escolhi por ela. Quando eu fui concebida, eu já não tive escolha. O meu próprio nome não fui eu que escolhi. Eu nunca decidi nascer, nunca escolhi ser mulher, não escolhi ser brasileira. Nem eu, nem ninguém. Todas essas escolhas não são, na verdade, escolhas nossas. A gente nasce condicionado às escolhas dos outros sobre nós. Se engana muito quem pensa que a gente é capaz de tomar as decisões sobre a própria vida. Quando eu era criança, era assim. Os pais decidiam tudo por seus filhos. Então eu ainda não era nada diferente do resto. Mas com o tempo eu percebi que tinha alguma coisa de errado comigo. O ano era 2013. Eu lembro muito bem do primeiro não que os meus amigos falaram aos seus pais. Foi um não imponente que atestava rebeldia e mudança. Pelo menos parecia. Os pais não sabiam muito bem como reagir, porque isso era novo até para eles. E eu também não sabia muito bem como reagir, porque eu nunca disse não para os meus pais. Eu nunca disse não para ninguém. Sempre foi muito difícil para mim me posicionar. Então eu só deixava que os meus pais continuassem fazendo essas escolhas no meu lugar, como se eu ainda fosse uma criança. E tava tudo bem. Mas aí, entre 2014 e 2016, até a minha mãe começou a falar: se vira, filha, você já tem idade para decidir as coisas sozinha. Os meus amigos também ficavam me cobrando posicionamentos o tempo inteiro e agora eu aparentemente não tinha ninguém para escolher por mim. Eu não sabia o que fazer, não sabia o que pensar. E por causa disso eu travava, de verdade, paralisava. E eu também não podia ficar parada, porque não fazer nada também era agoniante para mim. Eu mal conseguia respirar direito. Quando eu tava muito mal, minha mãe resolveu me levar ao médico. Nesse dia eu descobri que eu tenho uma doença raríssima que afeta a parte do meu cérebro responsável por fazer escolhas. Não tem cura, não tem tratamento, não tem remédio, só cuidados paliativos. E eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo porque estava difícil seguir a vida sem me posicionar. Então esse médico sugeriu que eu começasse a exercitar o contato com essas várias opiniões diferentes de maneira impessoal. De modo que eu não precisasse escolher alguma coisa imediatamente, mas que esse exercício me fizesse refletir sobre o que eu realmente queria e acreditava. E foi aí então que eu virei blogueira. Eu percebi que a internet é uma ótima ferramenta para interagir com os outros de maneira mais impessoal, então eu comecei a fazer isso. Eu ainda não consigo fazer escolhas porque é patológico, mas isso deu tão certo que hoje eu considero o Instagram o meu tratamento. Gente, vocês acham que a Dilma deve sofrer impeachment? Gente, vocês acham que eu devo ir na manifestação de hoje? Gente, em quem eu devo votar? Gente, eu vim aqui separar alguma coisinha pra comer e daí eu tava respondendo as mensagens de vocês e eu encontrei no direct umas mensagens bem mal educadas perguntando como é possível alguém ainda não conseguir se posicionar em pleno 2020. E daí eu vim aqui falar que não só é possível não se posicionar, como em 2018 42 milhões de pessoas também não se posicionaram. Isso não acontecia nessa proporção aqui no Brasil desde 89. Nossa, gente, eu gravei um monte de stories e não foi. Eu vou tentar falar tudo de novo, tá? Olha, na verdade, eu não entendi a pergunta dessa pessoa, porque eu acho que eu não sou a única que faz isso. Eu vejo que isso é próprio do jeitinho brasileiro, né? Transferir a responsabilidade para a pessoa que quiser escolher. Olha aqui, tem várias pessoas me respondendo que elas também fazem isso porque elas perceberam que é um jeito mais fácil de viver uma vida leve, gente. Gente, eu particularmente acho que os pensamentos caem diretamente do céu para dentro do cérebro e que são as palavras que se exprimem, não os corpos, sabe? Acabei de ver que eu troquei o filtro.
Nem tinha visto. Nossa, gente. Eu tinha mudado o filtro e vocês nem pra me avisar. Mas onde que eu tava? Ah, tá. Ah, sim. Então, a gente tem que se aceitar, né? Eu acho que nós realmente não somos capazes de fazer as escolhas por nós mesmos. Não entendo por que ficar tão paranoico com isso, porque não é a gente que escolhe sobre a própria vida, sabe? Nem os nossos pais, nem os nossos amigos. Porque são os dominadores que escolhem pela gente, sabe? Os dominadores passam boa parte do tempo zelando para que as pessoas sejam reproduzidas. E eu acho isso incrível porque reproduções não se incomodam e não incomodam os outros. E assim, gente, eu penso igual o John Lennon. Então, eu acho que se todo mundo vivesse igual a mim, se só aceitasse o que é colocado, o que é imposto, o mundo ia finalmente viver em paz, sabe? Não ia ter guerra, não ia ter discussão, não ia ter nada. Porque assim, we are the world. Olha, eu não sei se eu respondi a pergunta da pessoa que me perguntou, mas era isso que eu tinha pra falar. Eu vou deixar aqui uma votaçãozinha. Qualquer coisa eu tento explicar melhor, mas eu acho que ficou bem claro, né? Tá ótimo, tá bom? Beijos.